Quer aprender uma linguagem com poucas palavras-chave, uma baixa curva de aprendizado e que vem sendo utilizada por muitas Big Techs? Então vem comigo que em 1 hora eu vou te mostrar a linguagem Go. A gente vai fazer um overview, vamos sair daqui com um projeto e eu tenho certeza que você vai se apaixonar e vai querer escrever milhares de projetos e colocar na sua empresa também. Então vamos lá, vamos começar. Bom, aqui a gente tem o roteiro do que a gente vai ver hoje, vamos passar por muita coisa, mas eu vou fazendo aqui junto com vocês e acompanhar tudo que a gente já começou, né? Então vamos aqui fazer um pequeno overview aí sobre Go, tá? Eu tenho que dar esse disclaimer, que esse vídeo ele não vai entrar em profundidades aí da linguagem, tá? Os motivos do porquê foi feito assim, etc. A intenção é ser um overview um pouco mais rápido aí, só para você ficar com aquele gostinho aí de querer se aprofundar mais depois e codar algum projeto aí onde você vai querer implementar essa linguagem. Quando eu tô aprendendo, eu recomendo muito vocês implementar uma coisa que vocês já criaram, só que em outra linguagem, pra ir aprendendo, porque aí, tipo, a lógica de criar um projeto novo e tal, você já tem. Só tem que meio que traduzir para uma outra linguagem de programação. Então, eu recomendo desse jeito, tá? O overview que eu vou dar sobre Go, que é uma linguagem aí que nasceu em meados de 2008, 2009, eu tenho até um artigo aqui no qual eu apresento a linguagem de programação Go. Falo sobre ela, né? O time do Google que criou essa linguagem, então ela nasceu originalmente ali no Google, tá? E atualmente a comunidade contribui bastante com discussões, com código para a linguagem Go, tá? Então ela tem aí um pezinho open source, onde você também pode abrir o GitHub lá e acabar contribuindo, né? E o porquê que o motivo de Go ter nascido, né? Basicamente o Go nasceu aí por uma demanda que o Google tinha de projetos enormes e mega complexos que a longo prazo estavam se tornando um monstrinho, e aí a galera acabou criando uma linguagem de programação que fosse um pouco mais simples, né? Baseado aí em C. Ela é muito inspirada em C, tanto que se você que tá assistindo esse vídeo chegou a fazer faculdade, tudo bem você não ter feito e tal, você tá migrando, mas quem fez faculdade provavelmente pegou alguma aula de algoritmos e teve que mexer com C. E aí, quando você for ver Go, você vê que é um pouco parecido, né, as duas. Então, ela meio que tem um C-style ali, pode ser considerada C-family, né? É uma linguagem que é um pouco baixo nível também. E aí, o objetivo dela foi ser minimalista, tanto que Go tem apenas 25 palavras reservadas, né? Tipo, o que são as palavras reservadas? São essa func, import, package, isso aqui tudo são funções que a gente consegue mudar, né? E aí ela tem basicamente uma estrutura, o código ele é executado de uma maneira estruturada. O que seria essa maneira estruturada? De maneira sequencial, e aí ele tem essa função main que fica lá na raiz do projeto, que é o que vai compilar todo o seu programa, todo o seu sistema, tudo nessa função main, né? E aí ela tem o seu código final, ele pode ser compilado para vários sistemas operacionais, tá? Então, Go, quando você precisa passar o seu programa para um servidor, ele é compilado diretamente para o código de máquina. Você não precisa instalar nada lá na máquina que você vai rodar o seu programa. É basicamente um binário. Por exemplo, se você tem um computador Windows, né? Quando sabe aqueles arquivos executáveis? Executáveis significa que é uma coisa que vai rodar no seu sistema operacional. Então, se o seu programa Go for rodar no Windows, ele gera um arquivo .exe, né? Um executável no final, para você executar no Windows. E tanto faz para o Linux também, o padrão para rodar em máquina de Linux, o padrão para rodar em máquina de Mac, né, de macOS. Então, esse é o bacana da linguagem, tá? Então, ela é simples, poucas palavras reservadas, ela tem uma baixa curva de aprendizado, ela lida bem com concorrência, por ser uma linguagem nova, ela lida muito bem com o gerenciamento aí de recursos dos processadores mais novos também, tá? E aí conseguindo fazer muito bem essa questão da Go Routines e canais, que é o que a gente vai falar também mais pra frente, tá? Que é semelhante a Threads, só que não é Threads.
É basicamente as threads do Go, né? Umas Go rotinas são similares e consegue fazer algumas tarefas aí executando de maneira concorrente ao mesmo tempo, disputando os mesmos recursos, mas aí ela gerencia muito bem isso daí, tá? Então, é uma linguagem que veio muito forte aí para ficar. Ela tem a proposta de ser simples, então por isso muitas empresas ou muitos programadores, quando, sei lá, conseguem uma oportunidade que, tipo, eles vêm de uma linguagem tipo Java, e aí a oportunidade da empresa é Go, a galera considera uma curva de aprendizado muito rápida, porque é supimpa, assim, de você aprender. Mas só que assim, a curva de aprendizado rápida não significa que você vai escrever pouco código, tá? Por ela ter poucas palavras reservadas, poucos comandos aí para lidar com algumas estruturas de dados, por exemplo, listas, slices, você vai se pegar escrevendo o algoritmo aí muitas vezes à mão. Então, tipo, map, reduce, filter, cara, você vai ter que só ter um for. Então você vai ter que fazer isso daí. E hoje a gente tem vários pacotes aí que já implementam essas coisas, mas é um exemplo de que não é porque é simples, não significa que você vai escrever menos código, tá? Mas é uma linguagem supimpa, eu adoro. Foi amor à primeira vista aí quando eu comecei a programar em Go. Então, eu já dei aqui o overview para vocês aí sobre o que é essa linguagem e por que escolher ela. Bom, aqui no site do Go, né, é o principal lugar aí pra gente começar a entender um pouco melhor sobre como instalar, como utilizar a linguagem, né. Aqui logo de cara tem alguns exemplos de empresas que utilizam Go. No Brasil a gente tem uma muito forte também que é a Globo, a gente tem o Mercado Livre, a gente tem Stone, a gente tem Traction, várias empresas aí utilizando também, tá? Uber, que tá aqui no Brasil também. Então, as empresas estão adotando essa linguagem, tá? Aqui tem várias runtimes aqui na doc para você executar e testar, aprender. Tem o playground da linguagem também. E o que é possível construir com Go, né? A gente pode fazer serviços aí para cloud. Então, o que é serviço? A gente criar programas para rodar na cloud. E configurar pacotes que precisam utilizar esses serviços de cloud, como um S3, que é basicamente um Google Drive, assim, de algum serviço de cloud, serviços de bancos de dados. Então, ela te permite construir pacotes para isso. A gente consegue construir CLIs. CLIs são binários aí, comandos que você consegue rodar no seu terminal, tá? A gente consegue fazer aplicações web, a gente consegue, beleza, renderizar uma página HTML lá e tal, mas é melhor fazer um front em React ou Vue ou Angular, né? E a gente fica com os web services por trás. E a gente tem muitas ferramentas para DevOps. Vocês podem ver que muitas vagas que pedem Go geralmente pedem algumas ferramentas de DevOps junto, como Kubernetes, como experiência com Docker, experiência com containers, até porque as próprias ferramentas DevOps, grande parte delas são escritas em Go, como o próprio Docker, linhas de comandos de Kubernetes, né? Então, por isso que elas são ferramentas que andam sempre juntos. E como eu falei por um detalhe anterior, Go lidar um pouco bem, assim, melhor com o gerenciamento de recursos de processadores um pouco mais novos, tá? Então, aqui como que você instala a linguagem aí na sua máquina? Só vir aqui na página do Go, né? O go.dev. Aí você clica em download e aí você escolhe o seu sistema operacional, baixa e aí você instala, tá? Por exemplo, esse aqui é só você baixar, aí você vai abrir o negocinho lá, vai instalar, já tá na versão 1.22, eu tenho que instalar aqui na minha máquina, tá 1.21. Mas é assim que você vai instalar a linguagem aí na sua máquina, tá? Aí outras coisas que eu tenho que falar para vocês sobre o site do Go, né? Tem uns casos de estudo aqui, porque Go, segurança. E aí aqui tem a parte para você aprender. Então tem a própria documentação da linguagem. E a gente tem um tour, que é muito legal esse tour,
que ele vai explicando. Quando eu tava aprendendo, eu fiz esse tour, tá? Ele vai explicando sobre a linguagem e você vai testando o que ele explicou aqui no lado esquerdo e vai rodando para você testar, né? Tem um exemplo aqui de pacotes, como que eles funcionam, né? O range, que tá vindo do math/range, que é algum lugar lá da standard lib do Go. E aí você vai testando aqui, dando run e vendo o que vai acontecer. Então, recomendo muito se você for fazer um rápido overview aqui nesse Tour of Go, tá? Tem o Go by Example, que eu vivo consultando. Eu, às vezes, esqueço como faz um for, né? E aí você clica aqui, ele tem um exemplo rápido e uma explicação da linha aqui, o que tá acontecendo. E aqui tem outras jornadas de aprendizado, alguns labs, deploy apps, sabe? Então a linguagem é uma boa fonte assim de origem para você conseguir ter um start inicial, tá? Eu tenho esse livro aqui, inclusive ele tá ali atrás. Eu adoro ele. Ele tem em português também, tá? Vendido aí pela editora Novatec. Então, ele tem uma linguagem muito simples do porquê que as coisas são assim. Ele também tem a história, tanto que o artigo que eu mostrei ali no início, ele foi inspirado nos primeiros capítulos desse livro, tá? Então, eu recomendo muito ele. Eu não li completo também, eu li mais as partes que eu precisava aprender. E como ele tem uma linguagem simples, então foi bem, bem maneiro. Tá. Então, a gente vai partir para o ambiente de desenvolvimento agora. Então, imagina que já passamos aí pela fase de instalação. Então, como que se passa aí o ambiente de desenvolvimento da linguagem? Quando você instalar o Go na sua máquina, vai ter uma extensão aqui chamada Go, que é da própria comunidade aí do time do Go. E aí você vai instalar ela. Então ela já vem com vários adaptadores aí para você conseguir rodar debugging, conseguir rodar testes, conseguir fazer autocomplete, lint. Quando você já salvar os arquivos na sua máquina, tipo ele já formata o código, ele tem um auto-import, então você vai importar um pacote de X lugar, ele já coloca lá em cima. É bem legal. Então, depois de vocês instalarem, vocês configuram essa extensão aí no VS Code de vocês, tá? E aí, como que a gente começa a programar em Go? Vamos já para o primeiro código. A gente sempre vai começar do pacote main, né? E ele vai ter uma função. Deixa eu dar um zoom aqui na tela. Ele vai ter uma função main e vai ser o nosso ponto inicial aqui. Vamos fazer o nosso primeiro Hello World em Go. Aí, viu? Eu já dei o Command S aqui e ele automaticamente importou o pacote que eu utilizo essa função, que é o FMT. Aí a gente vai subir o terminal aqui. E como que a gente roda esse código? A gente tem a CLI do Go. Assim que você instala. Se eu colocar um help, né? Ele tem as outras flags dela explicando, né? Go Help, Go Proxy, etc. Só que para a gente rodar um projeto, a gente vai usar o Go Run. E aí a gente passa o arquivo, né? Que a gente vai rodar onde ele tá. E aqui ele já printou a mensagem no meu terminal. Outra coisa, ainda bem que eu escrevi aqui. A função main, ela é a função principal, né? Então, que ela vai rodar todo o seu programa, ele vai partir daqui. Ela não tem retorno, tá? No Go, geralmente, nas funções, a gente vai passar por isso. Você tem que colocar qual o retorno dela. Se ela não retornar nada, beleza, ela é void, né? Só que a main, ela não tem retorno, que é a função principal. Agora vamos aqui para pacotes e imports, né? O import, ele sempre vai ficar aqui no começo do arquivo e ele vai importar os pacotes que você está utilizando. Esse FMT, ele faz parte da Standard Library do Go. O que é a Standard Library? É basicamente a biblioteca padrão da linguagem, né? Que está incluso dentro do próprio Go aí, quando você instala. Então, você não precisa fazer uma instalação por fora. Então, deixa eu colocar aqui. Standard Library.
Aí você consegue instalar tudo isso aqui sem você ter que fazer uma instalação externa. Calma aí que a gente vai chegar nessa parte da instalação de pacotes e módulos externos. Mas tudo isso aqui já está incluso e você já consegue fazer servidor CLI tudo com o que já tem na linguagem. Por isso que ela é muito legal, você não tem que ficar instalando o tempo todo coisas externas. Pacote de erro e tal, aí o FMT, ó, ele tá aqui, ó. Aí você clica e tem tudo que tem dentro dele aqui. As functions, tudo que tem. A gente usou o println aqui, ó. Aí ele tem a explicação, tem um exemplo. E aí eu consigo utilizar desse jeito. Eu consigo dar um outro nome, se eu quisesse dar um nome para esse pacote, né? Daqui a pouco a gente vai começar a importar mais de um. Aí eu poderia chamar ele de X aqui, basicamente, né? Eu consigo nomear uma importação, tá? Mas depois a gente vai utilizar uns exemplos que a gente vai fazer essas coisas. E aí aqui basicamente o jeito que eu printo a mensagem. Então vamos considerar aqui que a gente já fez o import, né? Quando a gente já passou pela parte do import. Deixa eu até voltar aqui. A gente estava aqui, né? Então, quando eu importo esse pacote, eu passo a ter acesso às coisas que tem dentro dele. Ó, isso tudo aqui é de função. Né? E como aquela extensão do VS Code está configurada aqui, eu consigo até ver a explicação das coisas. Então, é bem legal. Então, vamos para a próxima parte, né? Aqui a gente vai conhecer um pouco sobre a sintaxe da linguagem. Então, vamos passar aqui por tipos básicos e operadores. Vamos apagar aqui. Então, vamos passar por uma alta declaração de variável aqui para a gente entender os tipos. O tipo, qual é o primeiro tipo que a gente vai ver? O Boolean. Então, é assim que a gente declara basicamente uma variável do tipo Boolean. Go é uma linguagem fortemente tipada, então você sempre vai ter que falar o tipo das coisas. E isso é mais uma outra coisa que deixa a linguagem mais rápida, porque no build final já sabe o que tem por baixo, etc. Consegue gerenciar melhor aí os recursos da máquina, porque a gente sabe como as coisas são. Então a gente tem o tipo Boolean aqui, então ele só vai aceitar o formato booleano. No momento eu acho que ele vai começar aqui com valor falso, porque eu não inicializei essa variável, então ele vai estar false, né? Mas se eu botasse um true aqui, beleza, vai printar um true. Qual é o próximo tipo? String. Então, a gente tem o tipo... Deixa eu ver. String. O valor inicial do tipo string é vazio, né? Então, se eu printar aqui nesse momento, ele vai mostrar um valor vazio aqui pra gente. E eu posso passar somente texto aqui. Então, hello people. Né? Se eu printar ele agora, hello people. Eu não consigo passar números, né? Go não vai conseguir converter, né? Ele não vai rodar e vai dar um erro aqui de valor inválido. A gente tem também o tipo int, né? Aí pra gente lidar com os números. Só que esse tipo int, ele tem também outras variações desse tipo int, tá? A gente já vai chegar lá. Então, se eu tiver a variável x e y do mesmo tipo, eu consigo fazer uma declaração assim, tá? De variável. Tipo, só botar a vírgula e o tipo depois. Então, ele já assume que essas duas são o mesmo tipo. E se eu printar essas duas, elas vão começar em 0, porque é basicamente o tipo inicial aí, o valor inicial, se eu não passar nada desses valores, tá? Aí a gente tem o int com tamanhos diferentes de memória. Por quê? Porque dependendo de onde o seu programa estiver rodando, né, o núcleo, os processadores, cada número ele vai ocupar um certo lugar de bits, né? A certa quantidade de bits. E aí Go te permite fazer uma otimização disso
utilizando o tipo int8, que aí ele vai utilizar apenas 8 bits para armazenar o seu número. Ou tem o 16 também. Então vamos adicionar o int16. Se eu colocar aqui 16, a gente tem também o 32 bits. E aí a gente também tem o int64, né? Que permite aí a gente guardar um range, né? Um vetor de tipo de 0 a 1 milhão e não sei quantos. Esse é só um exemplo, como que eu posso dizer, que a gente pode imaginar, tá? É tipo como se fosse um range de 0 a 1000. E esse daqui um range de 0 a 50. Então você consegue gerenciar. Se você tem certeza que você não vai ter que lidar com números grandes, né? Você consegue gerenciar a quantidade de recursos que você vai utilizar para armazenar esses números. A gente também tem os tipos floats, tá? Então, para float, a gente tem 2 tamanhos que a gente pode utilizar. Então, a gente tem o 32, que é o float 32, que permite que a gente guarde uma quantidade maior de arquivos, inclusive esses que tem ponto flutuante. O que é ponto flutuante? Basicamente, quando tem, tipo, um pontinho aqui que ele fica passando por outras partes, né? Isso diz ponto flutuante. Que a gente pode considerar números aí decimais, tanto os negativos quanto os positivos, tá? E aí você consegue usar tanto o float 32 quanto o float 64 para guardar esses números, tá? Então, deixa eu ver aqui se a gente já passou por tudo. E aí a gente tem a parte de inicialização de variáveis. Só recapitulando, a gente viu os tipos booleano, string, int, variação de bits aí para cada tipo do int. A gente tem a variação de float, que é um tipo que a gente consegue guardar números maiores, né? E aí agora a gente vai ver a inicialização de variáveis. Então, eu até acabei iniciando sem querer ali no começo o nosso texto, né? Então, deixa eu pegar uma string aqui e na verdade, eu vou criar outro, myText. Eu consigo inicializar sem falar o tipo dela. Por exemplo, hello text. Vamos dar o print aqui. E aí, vamos rodar. Eu não posso ficar declarando coisas que eu não vou utilizar, gente. É que eu declarei... Deu circle. É que eu declarei o nome da variável com o mesmo nome do tipo, né? Aí deu um problemão. E aí ele deu hello text. Então eu posso iniciar uma variável assim, sem passar o tipo, e aí a própria runtime vai entender que o valor vai definir o tipo, e eu também posso fazer uma inicialização rápida, que seria basicamente eu usar esses 2 pontos igual, que ele é muito utilizado, você vai ver muito em Go. E aí a gente faz o nosso text2 aqui. Ele também vai assumir essa inicialização. Ele tem que ficar dentro de um escopo, tá, gente? Dentro de uma função, ele não fica aqui de um jeito global. Essas variáveis que a gente está declarando aqui, a gente pode até utilizá-las em outros arquivos se elas estiverem com M, né, maiúsculo, por exemplo. A primeira letra maiúscula significa que eu posso utilizar isso fora de outro arquivo, tá? Quando tá minúsculo, eu não consigo utilizar fora de outro arquivo ou pacote em si do Go. E aí, isso aqui, essa declaração desse jeito, ela tem que tá dentro de um escopo lexo de uma função, tá? Então aqui a gente já pega esse exemplo. E aí a gente conseguiu printar. Até eu tô relembrando muita coisa aqui gravando esse vídeo, hein? Float a gente já passou. A gente tem também constantes aqui. Então, eu posso declarar uma constante com o const. Sei lá, deixa eu ver, um state. Um estado. Done, que tá pronto. Então, ele assumiu o tipo string aqui, né? E eu não consigo mudar esse valor.
sei lá, ended. Não vou conseguir mudar. Então, é basicamente uma constante. Eu não vou conseguir fazer essas maracutaia aqui. E aí, agora a gente vai partir para operadores aritméticos. Então, a gente já viu o atribuidor, que é basicamente o igual. Deixa eu baixar um pouquinho meu terminal aqui. Deixa eu ver se tá aparecendo. Tá. A gente tem um atribuidor que é o igual. E aí, agora a gente vai fazer uma soma. Vamos pegar e fazer uma soma. Então, a gente... Lembra esse XY que a gente declarou aqui em cima? Vamos utilizar eles para fazer os nossos cálculos. X, então vamos fingir que X é igual a 10. Bora botar aqui para ficar printando, né? Pra gente sempre ver. Vamos fazer uma soma, então. Então, X é igual a X mais 10. Com Go eu consigo fazer isso, tá? Passar um novo valor para a mesma variável, fazendo referência a ela mesma para somar um novo, tá? Então, eu consigo fazer uma soma. Deu 20. Eu consigo também fazer uma soma desse jeito, utilizando mais igual. Então, se eu botar um aqui, vai ficar basicamente 21. Boa. Eu consigo fazer também uma operação de menos, né? Mesma coisa. Operação de multiplicação. Ui. E divisão também. Beleza? A gente também tem esses operadores maior e menor que, né? Então, a gente pode pegar essa variável boolean, vamos atribuir a ela uma lógica. Falar que o nosso boolean, ele quer saber se o x é menor que o y. E aí, vamos printar ela aqui. Vamos declarar isso aqui, o y como 2. False. E se é maior? Se o x é maior, então tem que dar true isso aqui. Ixi. Vixe. Será que eles deram iguais? Deixa eu dar um print no x e no y aqui. Os dois são iguais. Eu consigo... Se eu conseguir... eu poderia ter adicionado esse operador aqui também. Se eles são iguais, deu true. Se x é maior ou igual, né? Então, ele cairia na atribuição aqui do igual. Se eu colocar o 4... Aí, provavelmente vai dar que é false. É isso aí, gente. Então, a gente viu aqui esses operadores aritméticos aqui que a gente consegue utilizar. Concatenação de strings. Espera aí. Bora lá, então. Deixa eu apagar esses exemplos aqui. Pra gente não ficar com o arquivo enorme. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Eu consigo... Vamos criar uma string aqui. Onde a gente só adiciona um hello. Vai ser só isso. Então, eu consigo concatenar string utilizando o sinalzinho de mais. Então, se eu criar uma outra variável aqui chamada reach, eu posso adicionar esse hello mais uma outra do mesmo tipo na frente, né? Porque se eu adicionar um número aqui, ele vai dar pau. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que adicionar o mesmo tipo. Word. Às vezes eu como o L aqui, tá? Então eu consigo fazer isso.
É um outro formato. Faltou o espaço. Boa. Eu também consigo fazer essas concatenações utilizando o pacote FMT, tá? Então, eu poderia ter usado o printf. Na verdade, o sprintf que vai retornar um texto, tá? Aquele lá, ele já é para essa função aqui. Eu vou usar o printf. Desculpa a confusão, gente. Aí eu já faço o print na hora. O printf, então, aqui a gente coloca 1%, significa que ele vai fazer uma interpolação. Interpolação é meio que substituir uma variável a partir de uma marcação da linguagem. Isso daqui tá na doc do printf, né? Toda vez que tiver esse %s, quer dizer que é um valor do tipo string que vai substituir isso daqui no meio da frase. Word of nice people. Então, aí depois da vírgula eu boto o valor que vai ser substituído aqui. Viu? Se eu quisesse colocar outro valor aqui, people, então uma outra string. Aí eu passo aqui na frente o valor do segundo S. Então, essas são as duas maneiras que a gente pode concatenar, tá? Com mais e com algum printf. Geralmente, o padrão das bibliotecas Go, sempre quando vem... você pode fazer uma formatação, que a gente fala de interpolação. Na string, ela tem um Fzinho no final, tipo... messagef, printf, tá? Então, a gente já passou aqui pela concatenação de strings. Conversão de strings, boa. Essa é muito boa. Às vezes você recebe um valor de um jeito, você precisa converter ele, né? Quando você começa a trabalhar com programação. Então, às vezes, você tem um valor inteiro. E aí, na verdade, você recebe um valor inteiro. Na verdade, você recebe um valor que é um número como string. E aí você precisa converter ele para inteiro para fazer alguns cálculos, né? Então o Go, ele tem um pacote chamado strconv, né? Eu falo stringconv, no qual você consegue fazer essas conversões. Então, eu vou deixar aqui no print para aparecer aqui no terminal, mas strconv é o atoi. Aí você recebe o valor que é uma string e aí ele retorna o int. Na verdade, eu vou ter que fazer esse tratamento aqui fora, porque ele retorna 2 valores aqui, ó, tá vendo? Ó, deixa eu coisar aqui. Um int e um error, tá? O error no Go, ele é um tipo, tá? Então, eu não consigo só printar aqui, porque esse print alien, ele só espera um valor, basicamente, aqui. Então, eu preciso lidar com isso aqui fora, tá? A linguagem me obriga a tratar os erros e o que ela recebe. Então, eu vou botar um S de string e o er de error. Então, se o erro é diferente de new, dá um panic para parar o meu programa aqui. Ou no. E aí eu printo o meu S. E aí ele converteu aqui para esse tipo. Então eu meio que consigo fazer... Ele converteu para inteiro, né? Esse S aqui é o inteiro. Eu consigo fazer S mais 2. Mais 1, né? Mais 1. Aí aqui ele vai ter que ficar 1, 2, 4. Viu? Então aqui ele converteu. E eu consigo fazer o inverso também, tá? Se isso daqui fosse um inteiro e eu tivesse que converter para string, aí seria itoa, que é o inverso. Aí eu consigo fazer essa conversão. Ele espera um int e retorna só uma string, ó. Ele não retorna um error, tá? Então eu não preciso fazer essa função aqui.
E aí ele me retorna um texto. Então, se eu quiser concatenar com algum outro texto, ele vai aparecer aqui e não vai dar nenhum bug. Então, a gente já passou aqui por conversão. A gente também tem o parse boolean, tá? Às vezes a gente recebe o valor como true, como string, e a gente consegue fazer esse parse. Esse value. Ui, ele retorna 2, né? Eu nem vi. Ih, retorna um erro e vai obrigar a gente a lidar com o erro de novo. O panic, ele para o seu programa, tá? Ele para. Ele não vai aqui para a linha de baixo. Ele sai e mata o seu programa quando ele tá rodando. Ah, esqueci do if aqui. E aí, o nil, ele é um valor tipo nulo, né? Então, se aqui ele for diferente, né? A gente cai no panic. Senão ele vai seguir e vai fazer o nosso print normalmente. Beleza, é um true. Então, eu fiz essa conversão. Eu posso criar uma outra variável aqui. Possible. Que ela vai já começar falsa, né? Eu posso fazer uma asserção aqui. Se essa é igual a falsa, isso daqui tem que dar... Opa, minha variável. Tem que dar false, né? Porque essa daqui veio como true. Se true é igual a false, tem que dar false. Ui. Viu? Então, eu consigo fazer essa conversão também. Então, agora composições, arrays e slice. A gente vai entender agora algumas estruturas de dados são muito utilizadas em programas. Então, o que são as composições desses tipos, né? Vamos começar pelo array. Array nada mais é que um local em memória onde você fala qual tamanho e vai armazenar vários valores do mesmo tipo. Então, a gente pode declarar um array em Go desse jeito. Array, e aí a gente fala o tamanho dele. Por exemplo, esse daqui, ele vai ter o tamanho de 2 e vai ser uma string. Como que eu vou preencher os valores disso aqui, tá? Esse aqui ele vai estar vazio, então eu vou... Isso aqui eu tô falando para runtime da linguagem. Reserva 2 espaços em memória aí para eu guardar valores do tipo string. Então, atualmente ele vai estar vazio, não vai ter nada nele, mas para eu guardar em array, eu tenho que pegar tipo o endereço, né? O índice dele, o 0, adicionar o valor e falar tipo qual valor que vai estar naquele índice, naquele local do espaço que eu reservei, né? Então, se eu der um print agora, beleza, ele vai ter meus 2 elementos dentro dele. E aí, se eu falar que, tipo, vai ter um outro terceiro, a própria linguagem já nem deixa eu compilar, porque eu falei que o tamanho dele é 2, tá? Então, é assim que você utiliza arrays em Go. Só que, além de fazer essa declaração aqui, eu posso também já inicializar o meu array com os valores, né? Aqui eu adicionei o A, B no índice 0 e 1, mas eu poderia muito bem ter feito isso aqui, ó. Ter feito aquela declaração rápida e aí ter falado que tem os valores ABC ou AB dentro dele, tá? Que também funciona. Se eu já tentasse colocar o C aqui, aí já não ia funcionar. Tá, então a gente tem aqui os exemplos do array, como que eu faço composição. E aí a gente vai falar agora dos slices. Então o que são os slices ou fatias? É quando eu preciso de um local na minha memória para guardar vários elementos do mesmo tipo e ele tem que ser flexível, né? Eu não quero falar qual o tamanho dele, né? Guarda 10 espaços aí. Eu não sei o tamanho, ele pode aumentar, pode diminuir,
E isso é conhecido como slices, né? Então, como que os slices eles são declarados? Basicamente, eu tiro isso daqui, né? Eu vou deixar o exemplo do array para vocês verem a diferença melhor. Aqui. Eu vou deixar do jeito que tava e aí eu vou declarar o slice embaixo para ficar mais notável, né? Aqui a gente tem um exemplo do array. Eu vou deixar o print do array aqui. E aí o slice já é isso aqui de cima, só que de um jeito mais flexível. Então, o slice eu posso falar, isso daqui já define que é tipo, mais de um elemento, né, uma lista. E aí eu falo o tipo e os valores que eu vou guardar dentro dele. Então aqui a gente tem A, B, C, D, E, F. Bastante, né? Aqui eu vou dar o print nele. Deixa eu colocar como comentário aqui. Array. Aqui a gente tá vendo slice. E aqui a gente já vê que, tipo, eu não precisei passar um número e eu já inicializei desse jeito, tá? Deixa eu colocar aqui como slice. Tá, e a gente viu que não especifica o número de elementos. Mas aí vamos ver o range dos elementos, né? Isso daqui é conhecido como partição de slides. Significa que a gente vai partir ele. Então, se a gente pensar em índices, né? A gente tem do 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente tem do 0 ao 5 de índice aqui, tá? Então, e isso significa que o nosso slice tem um tamanho de 6. Eu posso partir ele, falar que eu quero o meu slice agora que ele só venha até aqui, até o C. Então, se eu vim aqui e fazer isso, né, até o índice 2, eu posso criar o slice 2 aqui, né? Eu quero criar um outro slice que venha só até o C. Deixa eu dar um print aqui. Eu consigo fazer isso? Pra ir até o C tem que ser o 3. Boa. Porque ele faz assim, ele pega do 0, né? Se eu não coloco nenhum número aqui. 0, 1, 2, 3. Aí ele para aqui e pega isso daqui pra trás, pra mim, tá? Então, por isso que eu tive que colocar o 3 aqui. Se eu quiser, tipo, do B pra cá. Então, eu falo que eu quero do índice 1 até o 3. E aí, eu consigo fazer uma partição. Viu? Eu quero só o B e o C. Então, é assim que a gente consegue fazer uma partição do nosso slice, tá? A gente fala de range. Range é entre, né? Entre os valores. E aí, aqui, essa que é a principal diferença entre um array e um slice. Eu consigo modificar o tamanho dele, né? Como eu não falei, eu não especifiquei, mas eu consigo fazer um append. Se eu quiser continuar o alfabeto aqui e adicionar o G, eu consigo fazer um slice, e aí a gente usa isso aqui, append, e adiciona a letra G. E aí se eu printar aqui, ele vai printar meu slice com um novo tamanho e um novo elemento. Então essa é a diferença. O slice eu consigo ir ajustando o tamanho dele e o array é um tamanho fixo aí que eu coloco em espaço e memória. Então a gente já passou aqui pelo append, essa função é muito importante porque ela é muito utilizada aí quando você vai adicionando regras de negócios aí no seu código, tá? E aí a gente agora vai pro maps, que é uma outra estrutura de dados aí que a gente vai poder utilizar, tá? Então deixa eu apagar aqui. Que a gente tem aqui do slice, vamos deixar um map. Pra gente entender como os maps funcionam, tá? Eu vou utilizar um exemplo de um estado de um jogo, né?
basicamente os valores atuais do que estão rolando no jogo. O map, em estrutura de dados, ele é uma tabela hash, basicamente. É uma estrutura chave-valor. Chave-valor. Eu dou um nome para essa chave e ela me retorna o valor. Então, vamos fazer esse exemplo utilizando aqui um estado de um jogo. Então, eu tenho um game state aqui. E aí, eu tenho um map, que a chave vai ser uma string. E o valor, um inteiro. Então, eu posso ter moedas, coins, 22, life, que é o sangue da vida lá do joguinho. Digamos que você tá jogando joguinho de aventura, você tem 2%, e blood. Na verdade, não 2%, as 2 vidas, né? Imagina que é o coraçãozinho. E aí o blood, sim, você tem 50%. É assim que declara um mapping goal. E aí, quando a gente dá um print nele, vai ser basicamente essa estrutura aqui. E aí, eu consigo acessar o valor basicamente passando o nome da chave, né? Se eu vim passar aqui coins, ele vai me retornar o 32. 22, 32, né? Life, ele vai retornar o 2. Então, é assim que a gente declara uma estrutura de mapping goal. O map aqui poderia ser int, poderia ser bool, poderia ser várias coisas, né? String, aqui bool. Você define os tipos, né, de chave-valor da estrutura que você está declarando aqui. E aí você consegue acessar só passando a chave. Eu consigo... subtrair valores. Eu consigo... É que nem esse daqui. Se eu quiser fazer um cálculo com esse life menos 1, né? É porque eu acessei o valor ali. E aí eu consigo fazer uma operação com ele. Ih! Como assim? Ele printou errado, hein? Deixa eu botar aqui 3. Eu não tinha salvo o arquivo também, né, pessoal? Aí, pronto, deu certo. A gente tem também o delete, então eu consigo deletar elementos do meu map. Então, se eu vim aqui e der um delete no campo de coins, né, na chave de coins... Ui. Declarei tudo errado aqui para deixar vocês confusos, né? Pronto. Agora, finalmente, eu declarei certo. Ele remove essa chave do meu map, tá? Coisas importantes pra gente lembrar do nosso map. Ele jamais vai ser ordenado, tipo, se eu quiser que isso aqui, o blood venha primeiro de coins, né? Porque é o B, antes disso ele não vai ser ordenado. E eu consigo remover aí elementos do meu map com o delete, modificando o tamanho e os dados que eu tenho dentro dele, tá? Então, a gente viu isso daqui já vimos a função de apagar uma chave. Vamos pro próximo. Agora vamos para structs, que é um outro tipo que eu gosto muito, eu utilizo pra caramba, que é basicamente você definir uma estrutura de um dado, né? Então você pode declarar ele aqui fora. Eu vou fazer esse game state aqui, tá? Numa struct, para explicar o exemplo para vocês. Deixa eu apagar isso aqui, para deixar ninguém confuso. E aí, dentro dessa estrutura, que é um grupo de campos com tipos, eu falo como que ela é, né? Então, a gente tem aqui um estado de um jogo, e aí eu vou colocar aquela moeda que estava no map, que ele é aqui, tem esse campo e ele é do tipo string. Life é do tipo int. Que tipo string? É tipo int, gente. Eu vou utilizar isso para fazer cálculo depois. Blood é do tipo int também. E aí a gente vai ter um character. É o personagem do jogo, né? E aí ele vai ser do tipo string porque vai ser o nome do personagem.
Com a struct, eu também posso utilizar uma struct dentro de outra struct. Então, vamos supor que eu tivesse uma struct de character, e aí ele tivesse um name, que é do tipo string, e age, idade. Não, aí também já é demais, né? Idade, color, uma corzinha para identificar. Então, aí a gente teria a cor. E aí eu posso falar aqui, nessa struct, que o character... gente, eu escolhi o nome mais difícil. É do tipo dessa outra struct aqui. O nome aqui pode ser qualquer um. Mas o tipo é dessa outra struct. Então, eu consigo ter um tipo de struct dentro de outro tipo. Eu consigo ter um map de string, que vai ser um nome, e vai ter o meu character aqui. É basicamente uma definição, né? Um agrupamento onde você vai definir os tipos, né? Um grupo de informação, pode ter outros tipos entre seus campos, isso já vimos. E aí, isso aqui é importante. Eu até falei no começo do vídeo, mas vou repetir. Quando eles são declarados com letra maiúscula, e os campos também, eles podem ser utilizados e modificados fora desse pacote. Se isso aqui tudo tiver com a letra minúscula, né, isso só pode ser modificado, né, e utilizado aqui dentro desse pacote main, que é o que a gente está utilizando. E aí eu consigo, criar um map com struct. Vamos continuar aqui na vibe do jogo, né? Esse character aqui, cara, eu vou deixar ele só com uma string aqui para o nosso código ficar menor. E aí, vamos criar um jogo que tá rolando aqui atualmente, né? Então, eu vou criar um map, current game. E ele vai ser um map de string. Na verdade, players. Ele vai ser um map de string e vai ter o game state. E aí, a gente vai ter o primeiro jogador, que sou eu, a Laís. E aí a gente declara aqui, né, com essa estrutura do game state, coins, quanto que eu tenho, vou botar o 22 aqui, life 1, blood 100, eu sou a princess, vamos fingir que a gente tá jogando Mario aqui. E aí eu posso criar um outro map. Vamos fingir que aqui é Joãozinho. E ele é um Mario. Então eu consigo declarar aqui, né, um map de string e eu consigo acessar as características, os valores dos meus jogadores. Então, se eu quero saber da Laís, como que tá o estado de jogo dela, tá aqui todas as informações. Se eu quiser saber quanto dinheiro a Laís tem, é só acessar .coins, que eu consigo acessar o valor desse campo na struct. Agora a gente vai para fluxos de controle, if, switch, else, né? E aí a gente vai continuar aqui trabalhando o código em cima do nosso código. Vamos acessar os valores e vamos utilizar um if aqui. Vamos pegar os nossos players. Vou pegar a Laís. Então, se o meu character for igual a princess, eu vou pegar e vou printar Mario. Eu nem lembro o que a princesa fala, né, no jogo. E aí a gente tem o else if. A gente pega o players. Vamos pegar aqui o Joãozinho. Se o character dele for igual ao Mario, vai printar It's me Mario. It's me Mario, eu sei que ele fala. E a gente tem o else.
Aí a gente vai printar... Who am I? E quem sou eu, né? Tô fazendo um negócio em inglês aqui, misturando com português, mas é isso aí. E aí, vamos rodar esse código aqui, que aí ele vai cair primeiro no Laís, né? Ele caiu no... Será que eu escrevi princesa errada? Ele caiu no primeiro. Tá certo, eu pensei que ele tinha caído na frase do Mario aqui. Se eu botar aqui uma lógica errada, né? Ele vai cair no outro. Então, esse é um fluxo de controle. A gente tem if, else if e else. Aí, vamos pro próximo fluxo de controle, que é o switch case. Então, vamos transformar essa lógica aqui que a gente fez em um switch case, tá? Eu vou apagar esse if para não ficar muito grande, muito lixo, mas eu vou copiar essa lógica para cá, tá? Então, vamos criar uma character, uma variável aqui, onde eu quero saber o character da Laís, tá? E aí, a gente vai fazer um switch case. O switch eu passo aqui o valor, que vai ser dessa variável. E aí, eu abro chaves. Aí, se for do tipo princess, né? Se o valor que tá aqui for princess, vai printar essa mensagem aqui. Deixa eu colar ela aqui. Se for Mario, vai printar esse aqui. E aí, a gente tem também um valor default. Que se não tiver nenhum, aí vai printar esse aqui. Deixa eu apagar esse de cima, eu deixei aqui só pra copiar os prints. Mas aí o caráter da Laís. Então, se o switch case eu declaro com uma chave, aí tem o case. Aí a condição aqui, e aí tem que ter 2 pontos, e o que eu vou fazer é separado pela indentação. Vem só um pouquinho mais pra frente aqui, tá? E aí, se não cair nenhum desses valores aqui de cima, ele cai no default. Viu? Caiu no armário. Se vir aqui o Joãozinho, caiu no It's Me Mario. XXX vai cair no default. Amém. Boa. Então aqui, deixa eu até dar ok. A gente passou pelo if. Eu consigo fazer a lógica do sangue aqui, se sim retirasse uma vida, né? Dá pra gente fazer essa lógica aqui agora. Acabei passando switch case. Se eu pegar a Laís aqui e fazer um if character blood é menor que 0, menor ou igual, né? Menor ou igual a 0. Então eu pego na verdade, você vem aqui. Esse daqui é melhor. Ia dar errado. Aí eu pego esse character e aí eu retiro a vida dele. É basicamente lógica de jogo, né? Quando tem uma condição. Deixa eu botar um print aqui. Vamos fingir que o jogo aqui tá acontecendo. E aí aqui em cima, antes do meu for, meu personagem decidiu perder o blood. Ele ficou igual a 0. Aí ele vai retirar minha vida. Antes eu tava com uma vida. E aí aconteceu do sangue. E aí depois voltou. Tinha que começar com 100% de novo, né? Mas era só pra fazer esse if de controle aqui que eu coloquei lá no roteiro. E o arquivo vai ficar disponível até pra vocês pegarem e estudarem depois, tá? Beleza. Switch case a gente viu. A gente também já viu. Então, acabamos matando essa parte de fluxo de controle. Agora, vamos falar do for.
A gente não tem muitas maneiras diferentes de fazer um for, tá? A gente tem o jeito clássico. Então, deixa eu colocar aqui. Que você pode fazer sobre um número. Então, eu declaro o índice inicial aqui igual a 0. Quando o i for menor que 10. É igual a i mais mais. Esse daqui é o for clássico, né? Deixa eu botar aqui. Ele não vai deixar eu compilar se eu não estiver usando isso aqui, né? Mas a gente vai já usar. Deixa eu só comentar. Então, esse é o jeito do for clássico, que é comum em várias linguagens de programação. Eu consigo fazer o for em um slice. Então, deixa eu declarar um slice aqui. Slice de string A, B, C. Aqui seria o meu index, e aí o value, e aí eu tenho o meu range. O range, ele faz o for em um slice e em um map também, tá? Ui, esse daqui é antes, eu botei depois. E aí já a gente vai ver em um map. Deixa eu printar aqui. Esse index, ele é declarado internamente, né? Mas o value é esse valor ABC aqui, que vocês vão ver. Viu? A, B, C. E eu também consigo fazer o for em um map. Então, eu vou fazer o for nesse map aqui que a gente criou já, do jogo, né, de players. Eu vou pegar... O primeiro vai ser a chave do meu map. E o segundo é o valor, que é o game state, né? Eu vou pegar state só. E aqui é o meu map, players. Então, eu acho que eu vou passar aquela lógica lá que a gente fez no switch case aqui dentro. Players. Então, vamos fazer aquele switch case aqui. A gente passar a lógica aqui, né? Se o meu player... Na verdade, é o nome do personagem, né? Se o meu character for a princesa, o Mario, eu vou fazer aqueles prints, né? Então, for princess... Aí, eu vou botar aqueles prints lá. Deixa eu copiar aqui para ficar mais rápido. Escrevi até errado. It's me, Mario. Default. Who am I? Ups, eu copiei o case todo, né? E aqui eu vou botar um print para falar qual jogador é, né? Player. Que é a chave do map, que naquele caso é a Laís ou o Joãozinho. Que a gente tem um for sobre um map, chave valor, chave é o nome do jogador, valor é o state, né, o game state, aqui, e as condições para ele printar o que tem que ser printado. Então, quando o player for a Laís, printou o Mario, quando foi o Joãozinho, It's me, Mario. Podia botar um It's me, Princess, né? Então, aqui o for a gente já terminou. E outra coisa importante que tá até aqui escrito e eu esqueci de comentar. Go a gente não tem while loops, tá? A gente só tem for mesmo pra fazer. Então, é isso aí. Você vai se pegar reescrevendo alguns algoritmos sobre listas, mas nada muito complicado que você não consiga fazer.
Agora vamos para funções. Funções em Go, a gente acabou vendo sem querer no comecinho, que eu dei um spoiler de como são, mas são atribuídas pela palavra-chave funk, né? E aí a gente pode criar uma função aqui, what the character say. E a função, ela sempre vai ter um retorno. Ela pode ter mais de um retorno, mas você sempre tem que falar qual o tipo do retorno aqui, tá? Então, a gente vai mover essa lógica aqui para dentro. Ela vai receber parâmetro, né? Então, os parâmetros da minha função também tenho que falar qual tipo deles. Eu vou passar, basicamente, um state, né? Do jogo. Ou um jogador. Player, e aí ele vai ser um map de string e ter aquela game state lá. E vai retornar uma string para printar a mensagem. Então, a gente vai mover isso aqui para dentro. A gente vai tirar esses print alien aqui e botar um return. Esse daqui ele vai receber players. Aí ele vai basicamente fazer a lógica que a gente estava fazendo. E em Go eu executo uma função dessa maneira, basicamente chamando ela tá nesse mesmo pacote main, então eu não preciso fazer pacote.watch não sei o que aí ele teria que estar maiúsculo para eu conseguir usar em outro pacote, né? Como tá no mesmo, é só eu basicamente chamar aqui, passando meus jogadores, e ele retorna uma string, então uma mensagem aqui, e a gente printa ela. Opa! Eu declarei a função dentro do... ela tem que ter um valor default aqui, tá? Se não cair nenhum desses daqui, eu tenho que colocar pelo menos um vazio, né? Em Go ele não deixa você compilar se não tiver um retorno. Por exemplo, se nenhuma dessas asserções desse for desse certo, não teria um retorno aqui. E aí quebraria todo o meu programa. Então, Go te obriga a colocar mesmo que você não vá usar. Botão default. E aí, caiu nessa asserção aqui, o player Laís, e retornou a mensagem. Esse void é como se fosse a main, né? Quer dizer que a função ela não tem retorno, ela só faz operações assim dentro dela. E aí já fizemos o mover sobre a nova função. Agora a gente vai aqui para métodos, que já fica um pouquinho difícil de entender, mas qualquer coisa, gente, vocês podem voltar nesse vídeo e tal, ver na doc, ver alguns artigos que expliquem como faça também. Mas o método no Go é basicamente uma função que vai estar vinculada a uma estrutura em que ela vai operar, a uma struct, né? Então, vocês lembram da minha struct aqui, GameState? Deixa eu apagar esse map, que a gente agora vai começar a deixar as coisas um pouquinho mais diferentes. Vamos supor que eu não quero que isso aqui seja acessível fora, né? Alguém possa acessar e modificar isso aqui. Mas eu quero disponibilizar métodos tipo getters ou setters, né? Que consigam modificar esses valores. Então, eu crio um método. E esse método, ele faz primeiro referência à estrutura em que ele vai operar, que no meu caso é GameState, e depois vem o nome da função. Então, vamos supor que eu quero o nome do personagem, né? Do character e o quanto de sangue ele tem. Então, deixa eu colocar aqui blood. Eu não vou receber nada no meu método, eu vou só retornar. Então, eu vou ter dois retornos aqui, string e int. E aí, eu acesso a minha estrutura, né, g.character e g.sangue.
Blood. Esse aqui ele tá grifado porque eu não tô utilizando, ele fica me alertando, tá? Então aqui vamos dizer que eu tenho o state 1, né? Vamos declarar aqui a nossa struct, já com o blood do 1, 2, 3, não. 13. Character vai ser a princesa. E a gente tem o state 2. Deixa eu botar coins aqui também. Tem coins e life. Pronto, eu tenho 2 estados. Então, se eu quiser um método, né, que retorna o personagem e o Blood, basta eu fazer referência assim, ó. State 1. Ó, já até aparece aqui. E aí ele vai me retornar 2 valores que eu tenho que lidar. Então, esse seria meu personagem e o outro o Blood. E eu faço o print deles aqui, ó. Vou usar o F. E o outro é Blood. C-I. B de Blood. E aqui do meu state 2 eu vou fazer a mesma coisa. Deixa eu mudar aqui para state 2. Né? Esse método, ele opera sobre essa estrutura. E vocês podem ver que o state 1 e o state 2, eles são essa estrutura, eles utilizam ela. Os valores são diferentes, né? Tanto que as variáveis são diferentes também. Mas o tipo é o mesmo. E eles podem utilizar o mesmo método. Então aqui, deixa eu botar um outro nome para as variáveis, senão vai dar ruim. E é assim que a gente declara basicamente um método em Go. Deixa eu botar um /n aqui. Pra ele quebrar a linha. Viu? Então, Ixi, os dois estão princess, né? Deixa eu mudar pra Mario. Então é isso. O método é uma função também. Ele também pode receber parâmetros aqui. Só que primeiro ele recebe a referência à estrutura que ele vai operar. E aí depois é uma função normal com retornos, etc. E aí quando você tem uma variável que faz referência a essa estrutura, então isso significa que esse método também fica acessível, tá? Então aqui nesse bloco eu consigo acessar esses valores e eu consigo acessar os meus métodos, tá? Boa, já vimos então os métodos aqui. Agora vamos para interfaces, né? Assim como em algumas linguagens de programação aí orientada a objetos, Go também tem interfaces que servem como contratos que te forçam a implementar coisas que você fala que ela tem, né? Você define regras. Então, vamos utilizar um exemplo aqui de que eu tenho uma interface de getters, né? E elas são declaradas desse jeito, tá, gente? Game state getters. E aí, eu falo que nessa interface, esse método aqui, ele tem que estar sempre implementado, né? Então, eu falo que o que for implementar essa interface sempre tem que ter esse método e retorna desse jeito aqui. No momento, ela não está sendo utilizada em nenhum lugar, tá? Mas vamos supor que... Beleza, eu declaro... Eu já tenho o state 1 aqui, deixa eu apagar o state 2. Vamos deixar aqui o exemplo já de uma. Mas vamos supor que eu tenho uma outra struct. Kirby State. Kirby Game. Eu gosto do joguinho do Kirby, tá? Vamos declarar um estado de jogo de outro jogo. Aquele é um jogo geral, né? Deu pra ver que, na verdade, é um jogo do Mario. Deixa eu até colocar aqui, Mario Game. Eu vou trocar esses Game State aqui por Mario Game.
Esse aqui é um game getter. Boa. E aí, ele também tem um character. Deixa eu botar em minúsculo. Que é do tipo string. E o blood dele. Que é do valor int. E aí ele pode ter um outro negócio aqui, tipo o power que ele tá no momento, que é do tipo string. Só que aí, né, aqui a gente criou uma nova estrutura. Esse state 1 se torna Mario Game, Mario State. E aí aqui eu vou declarar o estado do jogo do Kirby, né? Vou declarar desse jeito aqui, porque eu vou falar que o tipo dessa variável aqui é igual ao da minha interface, que vai ser o GameGetter. E aí eu falo que ele é igual ao Kirby Game. E aí o meu Kirby Game, ele tem o character. Opa! Que é igual ao Kirby. Tem o Blood, que é também seu valor específico. Tá como Kirby Game mesmo? Boa, tá certo. E aí, por que ele tá dando isso tudo de erro, né? Isso aqui é a minha interface. Porque ele não tá implementando, né? Cannot não pode usar o Kirby Game porque ela não implementa esse método aqui. Get character and blood. Pode ver, missing method. Então, eu vou ter que implementar ele. Já que eu falei que eu tô usando uma interface aqui que vai me obrigar a seguir a regra que eu declarei aqui, então eu vou ter que criar essa interface aqui. Então, eu faço referência ao K, Kirby Game. Aí, eu pego esse nome aqui. Vai me retornar uma string int. Return K. E o blood. E aí, agora, eu posso usar. Finalmente, parou aquele erro, né? E aqui, vamos printar os valores do Kirby. Deixa eu botar aqui. Kirby. E eu utilizo esse método. Deixa eu pegar aqui o character e o blood. Kirby state. Aí aqui eu boto o CH. E eu vou botar o BL. Aqui é o estado do Mario, né? Viu? Aqui é o Kirby, viu? E aí, para fazer a mesma coisa aqui, fazer aquele jogo do Mario utilizar a minha interface, eu declaro a variável do mesmo jeito. Aqui, GameGetter. Então, se o do Mario não tivesse essa interface aqui, aí ele já quebraria aqui, ó, porque eu também não tô implementando. Então, é assim que funcionam as interfaces em Go. Assim como em outras linguagens, ela também te força a implementar métodos e funções e contratos, tá? Ok, agora que a gente já viu interfaces, já criamos interface método anterior, struct. Agora a gente vai para a parte mais poderosa do Go, que é aqui é onde o pessoal vê de Jabá, que é as Go Routines e Channels. Go Routines e Channels nada mais são aqui, como já está explicado, como se fossem milhares de threads menos custosas, né? Elas são gerenciadas pela própria runtime aí do Go, depois de compilar o seu código, e menos custosas. Então, essas são as Go Routinas. Você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, como abrir, ler um arquivo, escrever, fechar. Você consegue fazer esses tipos de operações com outras operações acontecendo. Não precisa ser exatamente no mesmo arquivo.
mas ao mesmo tempo, isso não significa que elas vão rodar de um jeito paralelo, tá bom? Elas vão rodar de maneira concorrente. Isso significa que as operações podem ser as mesmas, mas elas vão estar disputando o mesmo recurso de máquina e de hardware, tá bom? Então, é basicamente isso. E o que são os channels? Por que eles são necessários? Os channels, eles são necessários para as coroutines comunicarem entre elas, tá? Porque elas rodam em contextos diferentes. Deixa eu até ver se eu acho uma imagem aqui para compartilhar com vocês. Coroutines and channels. Example. Vou pegar aqui um exemplo de como funciona. Aqui já é o exemplo de que concorrência não é a mesma coisa que o paralelismo, porque o recurso é o mesmo, tá? Deixa eu pegar um exemplo aqui de channel. É exatamente isso aqui. Isso daqui são coroutinas e imagina que essas setinhas são os canais, né? Mandando mensagem para cada uma dessas coroutinas. Então, ela pode tanto receber quanto enviar mensagens, tá? Nos canais. Aqui, ó, coroutina 1, coroutina 2. O canal é por onde você consegue fazer uma se comunicar com a outra, tá? E aí, como que a gente vai fazer esse exemplo aqui no código? Deixa eu pegar aqui, separar tudo bonitinho. Deixa eu apagar aqui. Eu criei essa função countRows para ler esses arquivos que estão aqui, tá? Eu criei arquivos txt. A gente basicamente vai ler eles, contar quantas linhas tem em todos eles e printar. Tudo isso utilizando coroutinas e channel, né? E a gente vai disparar tudo ao mesmo tempo. Deixa eu apagar aqui. Então, a gente vai ter... Eu vou declarar aqui um slice com esses arquivos. File 1. txt. E aí a gente vai criar um row channel de linha aqui. Aí canal é um tipo no Go, tá? Então a gente faz um channel. A gente fala que ele vai receber um int, porque ele vai receber a quantidade de linhas que tem. Então ele vai receber um número, né? E a gente fala o tamanho dele. Len vai ser igual ao tamanho de files, 3. Esse make ele é utilizado para inicializar em memória, então a gente já está reservando um espacinho na memória para criar um canal do tipo int que tem esse tamanho aqui. E agora a gente vai fazer um for. Nesse files aqui. E aí aqui a gente vai ter que fazer uma coisa que parece um pouco boba, mas a gente vai ter que atribuir essa variável para uma outra variável para nossa coroutine conseguir acessar isso aqui dentro desse contexto. Porque essa variável eu vou modificada somente pelo for, então aí a nossa coroutine só teria acesso a ela mesmo quando esse for terminasse. E aí a gente quer acessar cada vez que ela muda, né? Então eu preciso criar uma nova aqui dentro desse contexto onde a minha coroutine consegue capturar. Então, como que eu vou inicializar a coroutine? Ela vai ser uma função anônima aqui. Eu tenho que inicializar aqui no final. Isso quer dizer que assim que tipo passa por essa bloco, eu vou iniciar essa função. Então, o número de linhas... Eu vou chamar aquela minha função, tá? E eu passo o nome do arquivo que ela vai ler. Tá? Então aqui, ó, se a gente pegar a nossa função, ela abre o arquivo, ela cria um scanner, né, um buffer para você ir guardando os arquivos que você lê, e dá um scan nela e aí vai anotando a quantidade de bytes aqui, de elementos que eu tenho dentro de cada arquivo.
Então, ela vai retornar o valor ou um erro. E aí, o erro eu tenho que tratar, né? Go, ele te... Eita. Go te obriga a tratar erros. Não tem como. E aí, a gente faz um panic aqui. Para o nosso programa parar. Se retornou o número de arquivos, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever no nosso canal. Como que escreve no canal? A gente pega e faz essa setinha aqui. Isso aqui significa que eu estou escrevendo aqui. Quando a setinha tá desse lado, do lado direito, né? E tem uma coisa que vai enviar o valor do lado direito, significa que eu estou escrevendo. E aí aqui embaixo, fora desse for, eu vou criar uma variável de total, né? Que a gente vai somar com tudo que a gente receber do channel. E a gente vai fazer, deixa eu limpar o terminal, um range nele. Range files. Número de rows. Porque eu quero fazer... Eu poderia fazer um for de 3, né? O tamanho de files. Mas vamos fazer nele. E aí, esse normal rows, eu falo que ele é o nosso row channel. Eu preciso esvaziar o meu canal depois que eu preencho ele, né? Então, quando a setinha tá aqui, desse lado, eu estou escrevendo. Quando eu boto pro lado esquerdo e tem uma variável nova que eu tô declarando depois... Deixa eu botar rows. Significa que eu estou lendo do meu canal. E aí, esse valor vai sair do canal e aí vai vir outro, vai escrever lá e tal. Então, é assim que funciona. E eu pego meu total rows e eu somo com as rows que eu recebi aqui. E no fim, vamos printar quanto de linha a gente tem. Então, aqui a gente tem nosso for. E dentro do for vai ter go rotinas. Deixa eu botar aqui. Um print. Reading go routine. E vamos rodar. Reading, no fim a gente tem 8. Então vamos até conferir aqui. 6, 7. 8 ia tá estranho, porque assim, gente, tá contando a letra, né? Eu esqueci de mudar aqui pro file 3. Aí o valor vai ficar diferente agora. 10, boa. Agora sim tá certo. Que aqui a gente tem 6, 7, 8, 9, 10. 10 linhas aqui. Então é assim que funciona as Go rotinas, tá? E aí aqui eu escrevo nesse canal e aqui fora eu consigo receber ele dentro desse for. Então, esse é um exemplo aqui. Ok, agora vamos para a parte mais divertida. Vamos criar um projeto. Esse projeto ele vai ser bem simples, tá? Ele vai ser um jogo da forca que a gente vai fazer, que é aquele joguinho onde tem uma palavra e aí você tem que ir adivinhando e você tem um limite de tentativas, que era o bonequinho lá que você ia preenchendo, né? Aí a gente vai fazer um básico do básico do básico, bem básico mesmo. E vamos fazer com um servidor HTTP, tá? Então vamos utilizar, não um framework, mas um pacote que é muito utilizado para criar aplicações web. Então primeiro a gente vai ter que iniciar o módulo do projeto. Então nosso projeto, já que ele vai ter dependências externas de pacotes externos, não só da standard lib do Go, a gente vai ter que começar um módulo nele. Então, deixa eu colocar aqui, go mod init, aí eu coloco o endereço do GitHub, meu usuário. Isso é um padrão de projetos Go, tá? Porque isso vai representar, né, onde o endereço está, e caso o seu projeto seja um módulo, as pessoas podem instalar ele utilizando o go install, go get, e aí ele vai apontar diretamente para o go mod do arquivo e entender onde tudo começa e o que precisa para rodar o seu código em um outro código ou em um outro projeto. Então a gente faz o go mod init, que tinha colocado aqui, primeiro iniciar o módulo do projeto. Já começamos.
E aí a gente dá um go mod TID como ele pediu, só pra ver se não tem uma dependência. Esse go mod TID, ele basicamente vê se a gente tá, tipo, usando um pacote externo aqui, que ainda não foi instalado aqui, tá? Então aqui é o nosso módulo, ele fala qual a versão Go do projeto, que eu tenho que atualizar, inclusive, que a gente já tá na 1.22, né? E aí aqui, depois vocês vão ver que vai ficar com as dependências. A gente vai utilizar o ICO, deixa eu já marcar aqui, esse daqui. A gente tem outros pacotes de web servers HTTP, tá? Tem como você fazer de maneira nativa, tem como você fazer utilizando o Gorilla, Gin, mas a gente vai utilizar o ICO, né? É um dos mais utilizados que a gente tem hoje. Então aqui a gente tem como instala ele, o primeiro Hello World, que é o que a gente vai fazer aqui. Eu vou até já copiar esse código aqui e colocar no nosso projeto. Ó, tá vendo? Aqui ele já deu erro porque esse pacote não tá aqui. Então, eu tenho que dar o go mod TID para ele fixar. Fixar não, consertar. Viu? Aí ele já instalou aqui o meu golsão, toda essa árvore de dependência. No meu go mod. Eita, incompatível. É para ser 3. 3 não, 4. Ó, cadê? V4, tá vendo? Eu não coloquei V4. Vamos instalar de novo. Aí. Agora ele consertou. Tá certinho. E aí tá instalado no meu projeto. Então aqui eu inicio o ICO, né? Ele retorna uma nova instância do ICO. Esse asterisco significa ponteiro. Go tem ponteiros, tá? Mas eu não entrei em detalhes disso, senão é uma coisa um pouco mais avançadinha aí que a gente tem que entender sobre memória, baixo nível, referência. E aí aqui a gente tem a rota, que vai ser o início. Vamos botar uma rota chamada Hello. E aí a gente retorna uma string, né, quando bater nessa rota. E vai retornar Hello World. Então vamos rodar nosso código. A gente dá um go run main go. Iniciou na 1323. 1323. Hello. Hello World, tá aqui, no nosso navegador aqui. Então a gente já conseguiu subir um servidor HTTP. Criamos nosso primeiro Hello World. E aí agora a gente vai criar uma rota que retorna a primeira palavra com underline, underline, underline. Como que será isso? Né? Como que eu tava pensando em fazer? A gente vai ter meio que um slice que ele vai retornar, ele vai ter uma quantidade de palavras e a gente vai escolher elas de maneira aleatória, tá? Deixa eu ver, retorna a primeira palavra. Então a gente vai criar uma rota aqui. Isso daqui a gente vai colocar aqui fora, tá? Vamos criar uma função. Chamada getWord. Deixa eu colocar essa função aqui para fora. A gente vai fazer tudo nesse mesmo arquivo, tá? Função que se chama getWord. E ela vai retornar um error, tá? Então esse string ele retorna um error. Esse error não significa que sempre vai retornar error. Se for new, ele retornou o tipo error, só que o valor inicial. E isso significa que não aconteceu nenhum error. E aí a gente vai colocar essa função aqui na nossa rota de get. Vamos colocar aqui como word, que é a nossa palavra. E aí a gente vai criar a nossa struct inicial. Deixa eu pegar aqui, que vai ser... A gente vai utilizar um game state também. Deixa eu até ver se eu coloquei aqui. Primeira rota que retorna a palavra. Criamos. Agora vamos criar a struct de estado do jogo. Words, então, que são palavras aleatórias que eu já vou ter disponível no meu jogo. Chosen word vai ser a palavra que vai ter sido escolhida.
e a show word. É a palavra que eu vou estar mostrando. Então, tipo, se eu acertar uma letra, o resto tem que estar com underline, sabe? Então, tudo isso vai ser... Na verdade, a gente pode colocar message. Deixa show word mesmo. Gente, eu sou horrível com nome de variáveis, tá? Pra mim, isso daí tinha que ser um cargo. Naming Engineering. E aí, aqui a gente vai declarar um estado global pro nosso jogo, tá? Ele vai ficar disponível na nossa aplicação inteira. E aí, ele vai ser o game desse tipo aqui, Game State. Então, definimos a estrutura inicial. Criamos a variável. E agora a gente vai criar a função que inicia o jogo. Então, essa função ela vai ser responsável por criar, tipo, todos os valores iniciais do nosso jogo, tá? Definir todos esses valores aqui para a gente poder começar e printar para o usuário. Então, a gente vai pegar aqui e criar uma função chamada initGame. Ela vai ser void, não vai retornar nada, mas ela vai modificar a nossa variável global. Oi. Words, e a gente bota uma string aqui. Bora colocar a peteca. Luz, janela. Abacaxi. Suquinho. Vai deixar difícil, hein? Aí, a gente... O que tem essa chosen word, né? Ela tem que escolher de maneira aleatória entre essas daqui. Então, eu vou criar uma função que ela vai retornar um número, um índice aleatório para eu poder ler isso daqui, baseado no time Unix aqui da minha máquina, tá? Então... vou pegar aqui, eu vou usar o pacote rand. Vou pegar um new. Vamos adicionar uma nova fonte. Tempo de agora. Nano. Index reader int n. Vou falar que ele vai ser, ele pode escolher entre um desses números aqui, do tamanho desse slice. MF. Isso. Ele importou o pacote errado. Aí ele tá dando erro, porque a gente não tá usando esse index. Mas aí a nossa game state chosen vai ser igual ao índice que retornou aqui. E aí a gente vai formatar a nossa show word para mostrar aí no resultado da resposta para o usuário. Então, a gente vai fazer um range no nosso game state chosen word. Aqui é igual a essa formatação aqui. Aqui. E aí pronto, já está inicializado. Então, vamos fazer um init game aqui. Assim que começar o nosso projeto, vamos iniciar ele. E aí aqui no getWord, como eu vou formatar essa parte aqui, né? Esse campo dessa struct, eu quero retornar ele aqui. Então eu vou formatar ele, tá? Deixa eu pegar aqui um exemplo. Printf.
Game State, vai mostrar o Show Word. Pronto. Essa função aqui é o que é chamado quando bate na nossa rota. Vamos ver se ele já iniciou aqui. Eu uso o Thunder Client para testar. A gente vai botar aqui o localhost 1323, né? O Word que a gente deixou. E vamos iniciar nossa aplicação. Esse é um get. Aí, pronto, retornou aqui, ó. Boa, ele escolheu uma palavra e retornou ali. Agora, vamos criar, deixa eu até vir aqui na ordem. Ó, criamos essa função, configuramos o print na rota get. Agora, vamos criar a função que processa a letra recebida. Então, a gente vai... É a função que a rota post vai chamar, tá? Então, deixa eu até dar uma olhada aqui. Process letter. Eu tive que fazer esse projeto antes, né? Então, tô dando uma conferida aqui na minha cola, gente. Aí, ele vai receber a letra. Ele vai ser void, não vai fazer nada, porque ele vai ficar modificando a nossa variável. Então, a gente vai converter ela para minúsculo. E aí, eu preciso saber se essa letra, ela tá na nossa palavra. Para isso, eu vou abstrair para uma outra função, né, que vai fazer essa verificação, para não deixar essa função muito grande, tá? Então, eu vou criar isLetter in Word. Ele vai receber uma letra e vai retornar um bool. Na verdade, dá para ser só uma função aqui mesmo, gente. Desculpa, no meu outro projeto eu acabei fazendo desse jeito, mas dava pra gente botar um if já com o string contains. Então, se ele contém aqui na minha variável essa letra, ele vai retornar um bool. Então, eu quero fazer uma nova formatação daquele meu show, inserindo, né, a minha nova letra. Então, eu vou fazer um for na minha chosen word. Vai pegar os índices. E aí, se essa string, né, que aqui é o valor retornado, for igual a letter, então a minha game show word, que é o que eu vou mostrar, ela vai ser partida até o meu índice, né? Eu quero até o que eu já tenho atualmente. Eu vou somar com a minha nova letra, tá? E aí eu pego o resto do show word. Eu pego do índice mais um pra frente. Até o final. Então, basicamente, eu vou acabar formatando ele todo de novo. E aí, eu vou fazer também uma verificação de se ele já ganhou, né? Se, tipo, não tem mais que ver nenhuma letra, eu quero printar uma mensagem de parabéns. Então, vamos passar na nossa show word, né? Então, se meu game state, show word, ainda tem um underlinezinho aqui, quer dizer, não tem mais, né? Porque aqui eu tô fazendo uma negação. Eu quero exibir um texto de parabéns. Parabéns, você ganhou
Vou pular uma linha aqui. Eu vou concatenar. A palavra era... bora somar aqui. Game State Chosen Word. Aí eu adiciono a palavra que foi escolhida. E aí o Show Word, que vai mostrar para o usuário, eu falo que é igual a esse texto aqui. Boa. Aqui é porque a gente ainda não está usando em nenhum lugar. Então, agora, a gente já criou a função, vamos criar a nossa rota de post. Bem aqui. Ela vai ter o mesmo nome, só muda o método, né? E aí a gente vai ter que criar a nossa função de que vai processar. Deixa eu ver aqui como eu fiz. Vamos criar a nossa insert word. Também vai receber o contexto do ícone. E aí, como no método post a gente geralmente manda um body, né? Aqui, a gente muda pra cá. E aí, o valor a gente manda no body. Então, eu quero mandar assim, tá? Letter, aí eu falo qual a letra que eu tô mandando. Tipo A. Então, no Go, a gente costuma fazer uma coisa chamada binding, que é a gente fazer a asserção do campo, transformar o nosso campo JSON em uma struct. Então, para isso, eu vou criar uma struct aqui de request, tá? Type request. E ela vai receber o letter, que vai ser do string. E aqui eu falo como que ele vem no meu JSON. Isso daqui vai ser utilizado para eu fazer a asserção aqui utilizando o binding do ICO, tá? Então, eu vou declarar uma variável aqui que vai apontar para essa struct. Então, ela não foi utilizada ainda. E aí, aqui eu vou ter que fazer o bind. cbind rec igual a new return string. Aí eu quero que se dê erro, né? Porque se caiu nesse bloco aqui, ó. Aqui é a mesma coisa do if error igual a new que a gente tava fazendo. Só que eu consigo fazer essa lógica já dentro de if. Então, se aqui der erro, eu quero retornar um status bad request. Bad request. Contexto. Mas se der certo, né? Ele tá fazendo isso daqui, ele tá apontando para a referência dessa variável. Então, é para o mesmo endereço de memória, então ele não cria um outro. E aí ele vai fazer a modificação transformando esse JSON nessa struct. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar a nossa função processLetter, passando a nossa letra. E aí, ela vai retornar a palavra, né? Basicamente para a gente mostrar para o usuário. E aí a gente faz o return do nosso string com status 200, que aí quer dizer que deu ok com a nossa word. Eita, por que tá dando erro aqui? No avail. Eu tenho que... Ele só vai processar, não retorna nada. Desculpa, gente. Eu vou pegar o valor da variável aqui para poder printar para o usuário. Então, vou usar um sprintf. Word s game state show word. E lembra que eu estou utilizando esse campo da minha struct para fazer os prints? Então, eu vou aqui e aí eu passo pro meu usuário de volta. HTTPS não, HTTP. Pronto. Então, quando eu fizer um post nessa rota aqui,
vai ser chamada essa função, vai fazer o bind do JSON para struct para o meu código entender, vamos chamar nossa função de processar a letra, vamos formatar como que a variável está agora e devolver para o usuário. Então vamos rodar aqui para testar. Tá, agora a gente vai fazer o nosso post. Vamos fazer um get primeiro. Podia ter deixado. Vamos fazer um get primeiro na nossa rota. Aqui, ó. Aí ele retornou uma palavra. Beleza, aqui, vazia. Agora, vamos mandar uma letra. Vamos mandar a letra A. Não foi nada. B, não foi nada. Meu Deus. Letra O. Veio aqui no final. Qual que a gente tinha com o O aqui no final? Suquinho. Nossa, difícil. S, boa. U. Era suquinho aqui. Então, aqui a gente já dá pra ver que ele tá fazendo ok, né? Tá seguindo aí conforme o jogo. Mas e se eu quiser começar o meu jogo de novo, como que a gente vai pra dar um restart? Vamos supor que eu tenha acertado todas as palavras. Vamos botar aqui o suquinho. E aí, beleza, ganhei, né? Ele transformou aqui naquele texto. Agora eu quero começar o jogo de novo. Vamos criar uma rota que faz o restart disso, né? Então, bora fazer um get new aqui. Deixa eu ver aqui como criei a função. New game, vamos criar. New game. Vai receber o equal context. Retorna um error também. Aí eu pego, vamos limpar aquela nossa variável aqui para transformar em vazio. E aí a gente chama a nossa função initGame de novo. Simplesmente isso. E aí passamos de novo aqui esse print para o usuário conseguir jogar de novo. Aí eu chamo essa new game aqui. Então, vamos fazer o restart da nossa aplicação aqui. Go run. Beleza. 13:23. Vamos de novo. Letra H não foi. Letra A. Tá, é abacaxi, basicamente. A, B, C. Aí, bora botar o X. I. Beleza, acertei. E aí, para eu ir de novo, só fazer um get aqui no new. E aí, começamos de novo. Pronto. Fizemos basicamente aqui um jogo da forca. Isso daqui vai estar no GitHub, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem e poderem ver. A gente utilizou basicamente tudo que a gente aprendeu hoje, desde struct, função, utilizamos aí um pacote que é muito utilizado para fazer servidores HTTP com Go, retornos, métodos, utilizamos até ponteiro aqui, que a gente não entrou em detalhes, mas foi essa aplicação. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de mais conteúdo desse tipo. Me segue nas redes sociais, @Lima_Dev, você me encontra. E eu vejo você no próximo vídeo. Até mais, galerinha!